Gás. O gás natural e o gás de cozinha, GLP, representam a disponibilização de uma fonte de energia moderna. Mas para você usufruir de todo este conforto, é necessário estar atento às recomendações das normas técnicas de instalação predial disponíveis, tanto para o gás natural quanto para o GLP. Para saber mais sobre este assunto, vamos começar aprendendo como se obtém uma chama. Para que haja chama, é necessário existir os seguintes elementos: combustível, oxigênio e uma fonte de ignição. A chama consome o oxigênio do ar. Por isto, precisa ocorrer em ambientes que possuam ventilação permanente. Quer conhecer esta reação? Então vamos chegar mais perto. Este é o oxigênio. Este é o combustível. E esta é uma fonte de ignição. Pronto, agora temos a chama, ou seja, uma combustão. Se a chama não combina com suficiente volume de oxigênio, a combustão torna-se incompleta e, ao invés de ser produzido somente gás carbônico, é produzido também o monóxido de carbono. Monóxido de carbono? Onde está você? O monóxido de carbono é um gás tóxico, sem cor nem cheiro. Vamos usar nossa lente especial para capturar a sua imagem. Ah, aí está ele. Um verdadeiro inimigo invisível dos seres vivos. Ele ataca sorrateiramente sem ser notado pela vítima. Veja este exemplo. O monóxido de carbono confunde as células dos seres vivos que se alimentam dele, pensando que é oxigênio. Então, o monóxido de carbono bloqueia a capacidade do sangue transportar oxigênio e ocasiona uma grave lesão no pulmão, que pode provocar até mesmo a morte da vítima. É a chamada morte branca. E o que isso tem a ver com o gás? Como o gás é um combustível utilizado nas nossas residências, é necessário que todos os ambientes que abrigam aparelhos a gás proporcionem boa ventilação e de modo permanente, para que não ocorram problemas com os produtos da sua combustão, ou seja, para que não haja problemas com a produção de monóxido de carbono. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre um aspecto importante: as instalações das chaminés. Veja só, por exemplo, a diferença entre um aquecedor que funciona sem chaminé e outro que funciona com chaminé. No aquecedor que não tem chaminé, os produtos da combustão são dispersados no ambiente em que ele se encontra instalado. É uma condição extremamente indesejável, insegura e não recomendada pelas normas técnicas. Ah, agora sim! A chaminé é realmente um item importante nas instalações de aquecedores e outros aparelhos que necessitam de sua instalação. Ela tem a função de auxiliar a condução de todos os produtos da combustão, como o gás carbônico e o monóxido de carbono, para fora da edificação de maneira segura. Para a chaminé funcionar adequadamente, ela deverá seguir as recomendações das normas técnicas vigentes. De forma geral, ela deverá ter uma cota mínima para altura, igual a 60 centímetros, contados a partir do defletor do aquecedor, seguido de um trecho horizontal de até 2 metros. É necessário que o duto da horizontal tenha uma ligeira inclinação para cima, a fim de facilitar a saída dos gases provenientes da combustão, gás carbônico e monóxido de carbono. Se a chaminé não estiver instalada de acordo com as condições prescritas nas normas técnicas, os gases provenientes da combustão retornarão para o ambiente, tornando esta situação altamente perigosa para os seres vivos. Outro item a ser observado é a instalação do extremo da chaminé fora do prédio. Ele serve para proteger da ação do vento a saída dos gases que estão sendo conduzidos para o exterior da edificação. Na inexistência deste dispositivo, a ação do vento poderá soprar os gases provenientes da combustão de volta para o interior do ambiente em que estão instalados os aparelhos a gás. Os terminais mais usuais são o tipo T e chapéu chinês. Veja agora o que acontece em um ambiente onde o aquecedor possui chaminé, mas está com o terminal mal instalado. Neste caso, os gases quentes tendem a subir
e encontram restrição, e, em consequência, os produtos da combustão retornam pela chaminé, passando pelo aquecedor até atingir o interior do ambiente. Se o terminal fosse instalado corretamente, isto não ocorreria. Agora vamos ver outro aspecto importante: a ventilação de ambientes que abrigam aparelhos a gás. A ventilação de todos os ambientes que abrigam aparelhos a gás deve ser permanente. Ela é importante para que haja segurança. Por exemplo, o aquecedor pode estar instalado convenientemente, atendendo todos os requisitos recomendados por norma. No entanto, se o ambiente onde ele se encontra instalado não tiver ventilação permanente, os riscos para os seres vivos continuam. Quanto ao aspecto da ventilação permanente, recomenda-se a existência de uma abertura superior e uma inferior, ligando o ambiente ao exterior da edificação, de forma a garantir uma renovação contínua do ar ambiente. Mas é preciso respeitar as medidas mínimas, conforme determina a norma. Outro aspecto a ser observado em instalação para gás é o abrigo de medidores e reguladores de pressão. Tomemos como exemplo as instalações de gás típicas de um prédio abastecido por GLP, ou por gás natural. Nos dois casos, deve-se observar a segurança dos abrigos de regulagem e medição, principalmente aqueles situados nos andares. Neste local, o gás tem sua pressão reduzida em cerca de 60 vezes para ajustá-la às condições dos aparelhos a gás dentro dos apartamentos. Nesses casos, a norma recomenda a existência de um dispositivo de bloqueio de gás por sobrepressão, OPSO. Uma das suas funções é bloquear o gás em caso de vazamentos, protegendo assim o usuário. Além disso, quando os abrigos de regulagem e medição são construídos nos andares, a norma recomenda a existência de dutos de ventilação permanente que possibilitem a condução do gás para fora da edificação em caso de vazamento. Agora chegou a hora de falarmos das válvulas de bloqueio de aparelhos de gás. Todos os aparelhos a gás instalados dentro da sua casa ou apartamento devem possuir válvulas que permitam e garantam o fechamento do fluxo de gás, em caso de necessidade. Estas válvulas devem ser instaladas em locais de fácil acesso. Caso contrário, você poderá ter dificuldade de fechá-la em situações de emergência. Em caso de dúvida, entre em contato com a sua companhia de gás. Se você utiliza o gás natural, a Compagás está à sua disposição